Acompanhe agora o programa Livre Pensamento. Bem-vindo, seja muito bem-vindo ao programa Livre Pensamento, primeiro programa ao vivo do Livre Pensamento do ano de 2021. Dou aqui as boas-vindas para você que está chegando, nos acompanhando pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior. Eu sou o Júlio Sena e estarei com ele, Paulo Henrique de Figueiredo, continuando os estudos sobre a doutrina espírita. Seja muito bem-vindo, Paulo. Olá, Júlio. Olá, amigos que nos acompanham. Júlio, você está um pouco sem ritmo, Júlio. É que eu estava meio, mal acostumado aqui. Faz tempo que eu não apresento o programa com você, tava só o Anselmo, eu tô voltando à forma. Sabe quando a gente fica um mês sem ir na academia? E aí você volta naquela coisa, se arrastando. Tô voltando. Você está na academia da locução, né? Exatamente, academia da apresentação e locução. Então vamos lá, né? Vamos retomar os nossos estudos, discussões, debates, né? Tem muita coisa a se recuperar da doutrina espírita. Eu acho que nós estamos vivenciando, inclusive, uma fase enriquecedora, né? Desses estudos, né? Ah, sem dúvida. Depois do ano de 2020, toda aquela loucura que foi da própria pandemia, que a gente continua, claro, vivenciando isso, mas fomos pegos de surpresa, ainda teve, claro, o lançamento do livro Nem Céu Nem Inferno, que trouxe ainda mais informações para a gente falar sobre esse resgate histórico do Espiritismo. E, Paulo, até antes da gente começar a falar sobre o tema de hoje, você que está aí nos acompanhando, hoje nós vamos falar sobre a evolução humana e a evolução da alma. Existe uma diferença grande e importante de ser compreendida entre a evolução humana, da espécie humana, e a evolução da alma. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas, conversando aqui nos bastidores com o Paulo, ele comentou sobre a repercussão, não só do livro Nem Céu Nem Inferno, mas também da proposta de autonomia, desse resgate da proposta verdadeira do Espiritismo. Conta um pouco para a gente, Paulo, quais são os lugares que esse assunto começou a fervilhar já no mundo? Olha, Júlio, o interesse pela proposta moral espírita enquanto autonomia, né, do ponto de vista da minha pesquisa, ela vem desde o Revolução. Mas quando eu apresentei o Revolução, era apenas uma tese, né? Estudando o cenário em torno de Kardec, os pressupostos do espiritualismo racional, que era o pensamento dominante na época dele, né? Uma revolução, uma reação espiritualista ao materialismo que se implantou na Revolução Francesa, né? E Kardec vai contar isso como sendo a base para o espiritismo poder surgir. O estudo disso apontava a moral espírita para uma moral autônoma. Mas a obra de Kardec, ela era um pouco estranha com relação a esse assunto, né? Porque ela tinha trechos que apontavam para a autonomia e trechos que apontavam para a heteronomia, caracterizando, inclusive, a grande discussão, podemos chamar de discussão, né? Polêmica. Porque polêmica, Júlio, é quando você tem apenas opiniões em discussão, né? Então, um tem opinião, outro tem outra. E as opiniões sobre a questão moral no Espiritismo sempre foi com apontamento de trechos. Esse trecho aqui é a heteronomia, esse trecho é a autonomia, e ficava aquela discussão que durou um século e meio. Nós estamos vivendo um momento agora que essa questão ela está em vias de superação pelo entendimento. Porque com a recuperação da Gênese e agora do Céu e Inferno, que inclusive o Céu e Inferno é profundamente mais impactante do que a Gênese, no sentido da questão moral, e o assunto, ele tem sido trazido por nós no livro Nem Céu Nem Inferno, né? Eu e o Lucas Sampaio, na pesquisa que fizemos, mas também tomou os outros países, os espíritas de vários locais do mundo. Eu acredito que o Nem Céu Nem Inferno é um livro que veio trazer elementos para essa discussão que está ocorrendo no mundo inteiro. E a discussão é a seguinte: o espiritismo original, sendo a proposta de autonomia, né, ele está dentro do interesse da busca da humanidade atual.
de todos aqueles que estão querendo uma renovação, um mundo novo, né? E a heteronomia é as ideias do velho mundo, né? As ideias carcomidas, ultrapassadas, né? Que já não interessam mais ninguém. Então, qual é o que eu tenho vivenciado, Júlio? Nesses tempos de pandemia, a gente tem trabalhado muito com as lives, né? E nas lives, eu estou tendo contato com pessoas do mundo inteiro, né? E o que eles têm nos relatado é o seguinte: o interesse pela proposta moral espírita enquanto autonomia está mexendo o movimento espírita dos estrangeiros, né? Também dos espíritas no exterior, mas principalmente os estrangeiros, que estão vendo que o espiritismo apresentado como proposta de autonomia, ele é amplo, ele vem sanar, né? Ele vem oferecer o alimento que o mundo está buscando. Então, eu acho que a gente vive um momento muito importante e os espíritas, todos, têm a oportunidade de cumprir esse papel, né? De levar essas verdadeiras ideias para todos, né? O interesse é absolutamente amplo e geral. Que bom, muito importante que a gente saiba dessa atualização de como está sendo a repercussão desse assunto que é tão importante e que daqui para frente vai crescer cada vez mais, porque vem ao encontro de tudo aquilo que a gente está vivenciando e que a gente espera, as relações de empatia, de cooperação, de autonomia, do pensamento livre, da cooperação entre as pessoas. E hoje nós vamos entender um passo um pouco mais atrás, que é o passo de compreensão da evolução humana e da evolução também da alma. Para isso, você que está aí nos acompanhando, você está pelo Facebook, já tem uma galera por aqui, Paulo, nos acompanhando de várias cidades, de vários estados. O pessoal comentou aqui tanto a Morgana quanto também a Maria Lourdes sobre o áudio. Já estamos resolvendo o áudio para ficar melhor para você e vocês vão comentando aí. Se melhorou, avisa a gente também. Você pode participar mandando as suas dúvidas sobre esse tema, sobre a evolução da alma, evolução humana, e também pode participar através do nosso WhatsApp. Se você quiser participar, é muito fácil, basta que você anote aí o número que eu vou te passar, que é o 11 99643 3827. Esse é o nosso número de WhatsApp para você participar do programa de hoje. Paulo, esse tema que a gente vai tratar, ele é um tema que fala da evolução humana, então a gente vai fazer uma distinção clara aqui. O que é evolução humana e o que é evolução da alma? Eu gostaria, se possível, que você começasse pela evolução humana. Pode ser? Acho que está um pouco mais próximo do nosso entendimento, da nossa compreensão. Olha, a proposta do que vamos conversar hoje, Júlio, é a seguinte. O Espiritismo propõe um entendimento, né, do processo evolutivo da espécie humana, né, e depois o processo evolutivo do espírito na espécie humana, né? Essas fases, elas são fases fundamentadas, baseadas em leis naturais. E quando a gente usar essa compreensão, ela permite uma nova visão da psicologia humana, da moral, da educação, ou seja, as bases para você transformar a humanidade. É a revolução que Kardec estava dizendo que os espíritos previam, né? Revolução material e revolução moral. Então, eu acho bem interessante estudar isso, porque é a base de tudo, né? A evolução da espécie humana, Júlio, ela tem todos os aspectos da evolução das espécies animais em geral. Em verdade, era uma consequência, né? Quando você vê no começo, há milhões de anos atrás, a configuração do nosso planeta resfriando para poder ter a água líquida, a formação dos mares agitados no início, né? Os minerais todos cobrindo o globo, né? Em determinado momento, que todas as condições de pressão, temperatura, né, se tornaram favoráveis, surgem as primeiras células no oceano. E essas células, elas vão se proliferando e vão se modificando, né, segundo o que se apresentava à sua volta, no sentido do interesse, né, a forma de se alimentar.
as formas diferentes de sobrevivência dessas células. Então, algumas células começaram a consumir, a produzir o oxigênio. Algumas células começaram a consumir os minerais de ferro, por exemplo. Essas células que estavam interagindo com os minerais de ferro, que acabaram tomando o globo, né? Elas são as precursoras da hemoglobina, das células do sangue, né? As células que consumiam oxigênio são precursoras de células animais, as células que consumiam o gás carbônico, que usavam energia solar, vão antecipar as plantas. Então, é como se houvesse uma engenharia da vida que vai tomando o planeta e, segundo os espíritos, isso se repete em todos os planetas, cada um na sua condição favorável, né? A gente vê o filme, o desenhinho dos Flintstones. Você assistiu já os Flintstones? Sim. Flintstones era um clássico que eu assistia na infância. Isso. E aí a gente vê ali o impossível, né? Que é o ser humano convivendo com o dinossauro, que não ocorreu, né? Nós somos de fases diferentes, né? Todos os mamíferos atuais, né? E nós estamos entre os mamíferos, eles têm uma origem comum lá no passado, né? Os primatas têm um serzinho que vivia ali em meio aos dinossauros, né? Que era o precursor de todos os primatas, né? E a espécie humana, quando ela foi se formando no planeta, não tinha uma só, tinham várias, né? Tinha uma espécie humana que se alimentava ali na beira dos rios, mais ou menos como faz o panda ali comendo aqueles vegetais, né? E ele era diferente, ele parecia mais próximo de um gorila, né? Os mais recentes, né? São o Homo sapiens, mas também o Neandertal, que tinha ali na Europa, e segundo as informações mais recentes, teve miscigenação de Neandertal com o Homo sapiens. O último momento ali foi a diferenciação do Homo sapiens que sai da África, toma o mundo e tem pequenas diferenças, né, genéticas de acordo com a adaptação em cada lugar, né? Por isso que nós somos uma espécie só, né, com diferenças étnicas, locais. O que difere em nós nos genes, do branco, né, do japonês, do chinês, do negro, é mínimo, é muito pouco, é muito recente, né? É uma adaptação mais apropriada, alguns para o lugar que tinha geleiras, outros para a floresta, outra para savanas da África com muito sol, né? A pele mais escura protegendo do sol, né? Os orientais vivendo em meio a florestas, né? O Neandertal depois a chegada do Homo sapiens ali na Europa, que era um local que estava com geleiras, né? Então, essa história da evolução da espécie humana é muito interessante, Júlio. E aí vai coincidir com os espíritos que, em certo momento, quando se tornam humanos mesmo, né? Ou seja, caracterizados pelo espírito humano, eles são simples ignorantes e vão vivenciar o planeta primitivo. Então, o planeta primitivo é quando os espíritos todos que estão formando a nossa humanidade ali, num grupo pequeno que vai crescendo aos poucos e tomando vários lugares do mundo, são espíritos que ainda estão desenvolvendo a consciência de si mesmos. E olha que interessante, isso no planeta primitivo leva centenas e centenas de vidas, chega a passar de milhares de vidas, segundo a conversa de Kardec com os espíritos. Então, nesse período todo de formação da espécie humana, e esse período inicial de quando o espírito, pelo seu esforço, vai adquirir ali os rudimentos da consciência de si mesmo, né, a inteligência racional e o domínio da vontade. Esses valores e também a criatividade. Esses valores nos diferenciam dos animais. Então, os animais, eles têm uma inteligência apropriada só à vida ali da espécie em que ele está vivenciando, né? Os instintos são fisiológicos, são da espécie. E o ser humano começa assim. E ele vai se diferenciar porque ele vai tendo conquistas pessoais que avançam vida após vida.
conforme ele vai adquirindo a consciência de si mesmo, ele vai olhando à sua volta e vai buscar soluções criativas, né? Diferente do que o instinto regula durante milhões de anos, é ali que vai começar o ser a formar por si mesmo. E a característica a gente compartilha essa evolução em sociedade, mas o desenvolvimento é um esforço pessoal. Então, ali é o surgimento e a diferenciação do espírito humano do princípio inteligente de todos os seres animais. Queria até aproveitar isso que você trouxe, Paulo, que é bem interessante, né? A gente voltar às nossas origens. E o ano passado, né, 2020, agora a gente já pode falar, que é o ano que passou, a gente ouviu muito sobre essa questão de adaptação. Nós passamos por um momento de privação, muitas pessoas, das necessidades, mas também a gente passou por uma privação de prazeres. Então, pessoas que estavam acostumadas a sair de casa, a ir para festas, a, enfim, ter acesso a lugares que traziam prazer ou a elementos que traziam prazer para a sua vida, se sentiram privadas disso. E isso gerou uma grande frustração, né? Como uma perda mesmo. Isso está atrelado, então a gente poderia dizer, Paulo, ao nível evolutivo ainda dessa pessoa e o desprendimento que ela ainda não tem sobre os instintos, quer dizer que ela ainda traz daquela vida primitiva o apego aos instintos do prazer, o condicionamento pela dor e a busca por querer cada vez mais essas alegrias que diferem muito da felicidade, como você já havia falado. Veja, Júlio, o animal em si, ele não tem um domínio da vontade. Ele é impulsionado, né, pelas forças da fisiologia, principalmente dor, prazer e as emoções. Então, nós temos uma estrutura no nosso sistema nervoso e no sistema nervoso dos animais que atende aos interesses dos instintos. Esses instintos estão relacionados à preservação do próprio indivíduo e da espécie, e à evolução da espécie. Então, o comportamento... Mas quem rege isso tudo, né? Então, nós temos uma classe de espíritos mais evoluídos que trabalham na organização da harmonia da natureza. E esses espíritos ajudam na formação das espécies, na organização delas, na evolução delas. Então, os animaizinhos mesmo em si, eles são seres que, se não tiverem nenhum impulso, eles só vivem o mundo material. E se eles não tiverem nenhum impulso fisiológico ali, eles são inertes. Então, eles vão em busca da comida porque sentem fome, né? Ou seja, ele tem impulsos da emoção, do instinto, dor e prazer para poder agir. Então, eles vão agir por condicionamento. Esse condicionamento, ele é uma conquista da espécie e também do próprio indivíduo. Então, a mãe ali ensina os filhotes aos hábitos da espécie. Então, alguns eles já nascem com eles e alguns eles vão adquirir pelo ensinamento da mãe e do grupo. Eles imitam, né? Então, veja, tudo isso denota uma inteligência que não é racional. Quando nós nos tornamos humanos, Júlio, nós vamos viver uma fase de transição. Isso é o que o Espiritismo vai explicar. Nós reencarnamos porque a gente sempre reencarnou nas fases anteriores, mineral, vegetal, animal. Na espécie humana, nós vamos reencarnar para adquirir os valores do espírito e aprender a viver no mundo espiritual. Então, qual é a nossa finalidade? Nós somos seres humanos que estamos, aos poucos, por nosso esforço, fazendo uso da vida aqui no mundo, aprender a se desapegar das questões do mundo material e adquirir os valores do mundo espiritual. Numa transição que não tem pressa. É o tempo que você quiser. Mas o objetivo é você adquirir os valores do espírito para ser atuante no mundo espiritual. Porque, a verdade, a nossa finalidade é que a gente conquiste a capacidade de ser útil cada vez de uma forma mais ampla e abrangente no mundo espiritual para participar dessa harmonia universal, entrar nessa terceira fase e ajudar a organizar povos, famílias, sociedades e até mundos, né? Então, são essas as três fases. Na primeira, nós somos condicionados e não tem nenhuma conquista individual pelo próprio esforço. Então, nós vamos lidar com prazeres e as emoções da alegria, por exemplo. E elas são relacionadas aos fatos. Você tem alegria em questão de um fato, uma conquista realizada. Você tem prazer em virtude de
cumprir ali uma função da sobrevivência e quem dá esse prazer é o corpo. Então, isso cria a condição da recompensa e do castigo, Júlio. O que acontece? Quando a gente começa a avançar e adquirir os valores da alma, que são pela inteligência, o domínio da vontade, o livre-arbítrio e a imaginação, que vai permitir que a gente tenha a criatividade, vão surgir dois valores, livre-arbítrio e senso moral. Eles também são conquistas, e é por meio deles que você constrói os seus hábitos, sua forma de agir e se relacionar com os outros. Aí nós vamos lidar com leis que estão presentes na nossa consciência, e conforme a gente desenvolve a inteligência, a gente vai compreendendo elas melhores. E quando a gente começa a compreender as leis e ganhar o domínio dos nossos hábitos, o caminho natural é fazer uso desses valores para a gente se desenvolver. E conquistando cada vez mais os valores da alma, e ao mesmo tempo a gente vai superando o apego às coisas do mundo. Quando você faz isso, tem um sentimento, uma sensação natural do espírito, que Kardec deu o nome de felicidade. Essa sensação está relacionada conforme você vai progredindo enquanto espírito. E essa sensação é plena, e ela vai se ampliando cada vez mais conforme você vai conquistando mais valores da alma. Então, veja, a felicidade não tem nada a ver com resposta fisiológica e não tem nada a ver com alegria, que depende de um ato, de uma situação. Ela depende apenas dos valores internos, íntimos. Então, não depende de nada de fora, só de dentro. Esse é o primeiro passo do entendimento. Eu achei interessante isso que você trouxe agora, Paulo. Vou juntar duas informações que você trouxe para a gente. A primeira delas é o da felicidade, fazendo essa distinção entre felicidade e alegria. Eu acho que fica cada vez mais claro isso, principalmente para quem já está acompanhando aqui o programa há algum tempo, quem também acompanha os livros, né? Autonomia, agora Nem Céu Nem Inferno, também o Revolução Espírita, o Mesmer, todo esse estudo que está sendo feito. Então a gente pega essa questão da felicidade e algo que você falou que nós estamos aqui na Terra nos preparando para o mundo espiritual, para que a gente possa ser útil lá também. E aí me lembro daquela passagem de Jesus, quando ele fala que a felicidade não é desse mundo. E tem lá um capítulo do Evangelho falando disso. A gente podia juntar essas duas informações e dizer então que não só ele está falando que a gente não vai alcançar a felicidade aqui, como ele já está dando um indício. Gente, a felicidade é lá no mundo espiritual. Vocês estão passando aqui por uma fase e se preparando para chegar no mundo espiritual. Lá vai ter felicidade. Vai mais longe do que isso, Júlio, porque pensa assim, ao mesmo tempo que felicidade não é deste mundo, a alegria e prazer são deste mundo. Então eles estão atrenados às circunstâncias, aos fatos, a vivências. Do mesmo modo, a gente pode pegar o outro lado, né? Dor e tristeza são deste mundo, né? E infelicidade é do outro. Mas quem tem infelicidade? Quem tem felicidade é quem usa os valores da alma, inteligência, criatividade, o domínio da vontade, para abusar das coisas do mundo. Ele vai usar os valores da alma para buscar alegria e prazer. Então, aí sim ele está criando uma circunstância estranha. Esses valores da alma são para você evoluir e conquistar a felicidade. Não são para você usar esses valores do espírito humano para ampliar conquistas do mundo. Aqui do mundo, você tem que conquistar o que for útil, necessário, possível. Então, Júlio, a felicidade ela pode estar neste mundo, no espírito que a possui em si. E a felicidade, ela não depende das circunstâncias. Não depende de resultados, não depende de ganhar coisas, porque tudo isso é alegria e prazer. Então, o espírito que já conquistou a felicidade, ou seja, ele já evoluiu e tem domínio da moral, ele vem para o mundo e ele não tem um apego, ele sabe que ele pode usar o que tem aqui, mas não depende disso. Então, ele não muda a sua felicidade. E a sua felicidade não depende de resultados, de atos, de fatos. Isso é só alegria. Ou seja, ele pode vivenciar alegria, mas mesmo na infelicidade, ele continua... Desculpa, mesmo na tristeza, ele continua feliz. Porque a felicidade é dentro de si. E o que é infelicidade? É o abuso, né, das capacidades da alma que ele adquiriu,
e que ele vai usar para conquistar alegria e prazer. E ele faz isso até um limite, Júlio. Qual é o limite? Quando o planeta começa a ter uma evolução moral e já não vai mais coletivamente estabelecer essa dependência. Nós estamos na transição. Hoje ainda se confunde, né? Felicidade com prazer, alegria, e a publicidade anuncia, né? Se você tiver alegria, é a mesma coisa que felicidade. Se você tiver prazer, essa é a falsa informação do materialismo, né? Segundo a previsão do Espiritismo, nós vamos ter uma transição, as pessoas vão perceber que não há necessidade desse apego, vão ter uma maior frugalidade, né? Um menor apego às coisas do mundo, e isso vai permitir que a gente tenha conforto para todos, que a gente diminua o egoísmo, o apego, e passe a focar em coisas mais importantes, que é o amplo desenvolvimento da educação, a participação de todos, e o uso da tecnologia, na verdade, de forma que beneficia a todos, né? E não só alguns. Essa é a construção. Quando chega nesse ponto, Júlio, o indivíduo que ainda quer ser egoísta, que ele ainda quer focar no conforto pessoal para ele, na diferença, em dominar os outros, ele não vai ser obrigado a mudar. Só que ele não pode mais viver num mundo em que isso já passou, né? E o que acontece? Ele e todos aqueles que são tão apegados assim, mas são inteligentes, eles vão participar de um mundo primitivo para dar início à civilização. O nosso planeta aconteceu isso, Júlio. A evolução da humanidade do simples ignorante, que vinham adquirindo a sua capacidade, ela é lenta. Então, eles ainda viviam ali muito próximos do que era a fase anterior. Já tinham dominado o fogo, vão viver em cavernas, né? Mas não constrói o conforto parecido com o que a gente tem hoje, de construir casas e tal. Quando começaram a reencarnar aqueles que vieram de um outro planeta, que estava na fase da evolução moral e eles não acompanharam, eles são muito inteligentes e são ávidos por usar a tecnologia. Eles começam a reencarnar entre os simples. Eles olham para esse mundo e falam, nossa, isso aqui é um castigo. Eu vim de um paraíso e caí aqui, né, num local de sofrimento. Então, eles, no começo da civilização, elaboram isso que seria só para eles generalizam. E dizem, nós estamos encarnando aqui porque caímos. Nós éramos muito melhores e aqui a gente está vivendo no meio da ignorância. É uma visão falsa, unilateral, parcial do espírito que ele, sim, sofreu. E não foi queda, né? Porque ele não tinha desenvolvimento moral e ele está igual aos que não têm também, que são simples. A inteligência não resolve tudo, né? A moral é que vai dar a condição de amplitude do espírito. Então, o encontro desses que a gente pode chamar de exilados, né, com os que estavam aqui na Terra, vai produzir a civilização. Aí, olha que interessante. Os simples ainda não têm domínio da inteligência, como essa elite tem. Então, o que eles fazem? A meta seria dar a possibilidade da inteligência e do domínio dos próprios atos para todo mundo. Mas, num primeiro momento, aqueles espíritos mais perto da simplicidade, Júlio, não estão muito afeitos ali ao condicionamento? Sim, sem dúvida. Então, por exemplo, no Egito, eles vão construir a escola para alguns, que é aquele elite, os mais inteligentes, e naquela época era muito fácil fazer uma seleção, né? Você distinguia um que estava próximo de ser simples ali, de um que veio de um outro planeta e é inteligente, ele se destaca ali. Então, eles faziam exatamente essa seleção. Pegavam os que eram inteligentes e levavam para a escola. E eles iam participar da elite dominante. E o povo, ele fazia trabalhos que ele era condicionado a fazer, sem saber o que está fazendo. É o trabalho de plantar, o trabalho de construir, o trabalho de cavar, o trabalho de quebrar pedra. Igual você faz um animal e condiciona ele a um ato assim. Então, o condicionamento é natural do animal, mas não é o próprio do ser humano. O ser humano precisa ser criativo, precisa desenvolver inteligência compreendendo, e precisa acreditar naquilo que ele entendeu. E precisa ter o domínio da vontade, escolher os próprios hábitos. Então, na primeira fase do mundo, que é o mundo velho, alguns dominam muitos, que são realmente os simples, e a meta deles era desenvolver a humanidade pelos seus próprios valores, mas uma boa parte acaba mantendo o seu egoísmo, né? E usando a humanidade para favorecer os seus interesses. Eu quero criar o conforto que eu tinha no outro planeta, eu quero dominar esse povo e ter poder.
Então, alguns acabam perpetuando o que já faziam no outro mundo aqui, né? Alguns que são seduzidos por essas ideias, que vinham do simples, também começam a desenvolver egoísmo e orgulho. Mas a maioria da população do nosso planeta, ela é solidária por natureza. Porque ela já vinha do instinto do apoio mútuo, o instinto do amor materno. O espírito, ele é fadado ao bem. E se ele seguir o instinto natural, ele vai se tornar um espírito humano bom, né? Então, é esse dilema que a gente vive, Júlio. Essas ideias que nós estamos contando aqui, já se sabiam alguns lá no Egito, mas se mantinha dentro de um círculo pequeno, né, daqueles que eram os iniciados. O que é que o Espiritismo vem fazer? Está trazendo isso para que todo mundo compreenda, né? Como entender verdadeiramente a história do nosso mundo, a finalidade da evolução, e explicar de onde viemos, para onde vamos, quem somos, e o mais importante, o que a gente precisa fazer para participar dessa grande renovação. E o interessante, Júlio, que são coisas simples ao alcance de qualquer um que está nos ouvindo. Sim, são as grandes questões filosóficas da nossa vida. E eu queria trazer um tema a partir disso, Paulo, que você falou, que tem a ver com o que a gente está vivendo hoje, pleno século XXI, ano de 2021. No ano passado, a gente teve o lançamento de um documentário chamado Dilema das Redes, que tratava de como as redes sociais estão conduzindo as nossas ações, estão mexendo com as nossas emoções, e ali fica claro, para quem já assistiu vai lembrar disso, para quem não assistiu vale a pena procurar o Dilema das Redes, o quanto as redes sociais, muitas vezes, elas estão instigando em nós a dor e o prazer o tempo inteiro. Só que aí tem uma questão nisso, é que a gente está sendo bombardeado por essas informações. Você citou, Paulo, agora há pouco, sobre a publicidade. Antigamente, a gente era impactado, sim, pela publicidade. Você via um outdoor na rua, você via, de repente, uma revista num consultório médico ou num jornal. Então, eram coisas mais espaçadas. Hoje em dia, você vê publicidade em todos os lugares, o tempo inteiro, todo mundo querendo a sua atenção. Inclusive, no documentário fica claro isso, né? O que as empresas hoje querem não é só o seu dinheiro, é a sua atenção. E aí, o que isso tem a ver com o nosso tema? Eu queria trazer esse contexto, Paulo, para quando a gente fala de evolução da alma num processo de transição planetária. Você falou que para que você possa evoluir, ter essa evolução da alma, é preciso um esforço da vontade do indivíduo, né? Cada pessoa por si vai ter o seu esforço de vontade. E quando essa vontade ela é totalmente encoberta, ela é colocada de lado por tantas informações, por tantos estímulos que a gente recebe de dor e prazer, principalmente agora, por conta da tecnologia. O que a gente poderia fazer com relação a isso? Acredito que seja também uma dúvida de muitas pessoas que estão nos assistindo. Júlio, o primeiro grande gênio da publicidade, que acabou se tornando um sócio das maiores agências de publicidade dos Estados Unidos, né? Criou toda a base do que a gente vivencia hoje, tudo isso que você está contando hoje. Ele era um professor de uma faculdade e ele era um dos pilares do desenvolvimento da psicologia materialista. Chama-se Watson, né? Ele demonstrou como o ser humano pode ser condicionado igual ao animal. E o que ele fez? Qual foi o estalo dele para poder levar isso para a publicidade? Ele ensinou às indústrias da publicidade o seguinte: você vai pegar um indivíduo que ele está passivo diante dos meios, por exemplo, a televisão, e você vai fazer com que o cérebro dele associe aquilo que você está colocando, aquele produto que você está colocando, com as necessidades instintivas dele. Então, o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, fica atento a tudo à volta. E ele quer buscar alguns valores instintivos que quer, assim, você participar da coletividade. Nós somos uma espécie que ela é social, ela é gregária. Você tem que ser aceito pelo grupo. Aquele que não é aceito pelo grupo, ele morre, né? Então, você precisa ser aceito pelo grupo, você precisa, dentro do grupo, tem que ser um grupo forte, que compartilha o alimento e assim por diante. Isso é o que o instinto leva você a buscar para você sobreviver enquanto espécie. E, Júlio, é bom falar, prazer, alegria,
não está relacionado à moral, não é o bem e o mal, é o bom e o ruim. Então, a gente não misture as duas coisas, né? Então, quando vai fazer um comercial, ele vai fazer com que você se sinta naquele que está representado. E ele vai fazer assim, olha, eu sou saudável, eu sou rodeado de amigos, porque eu consumo tal coisa. Então, nem é conscientemente que você vai buscar aquele produto, é o teu cérebro que vai associar aquele produto com as questões instintivas que são a busca que a sobrevivência pede. Então, Júlio, a invenção do mundo moderno é condicionar. Você não pode raciocinar, ele está em busca do seu inconsciente. Esse é o ponto mais profundo da psicologia da propaganda, né? Então, quando você está diante zapeando ali na internet, nas redes sociais, essa propaganda, ela vai mandando essas informações para sua cabeça sem que você perceba. E a única forma de você se libertar disso é você fazer o que nós estamos fazendo aqui. Raciocinar, conhecer os bastidores da vida que você está levando, né? O que está por trás de tudo isso, né? A gente vive um cenário, Júlio, e muitas das pessoas carregam máscaras. Então, o indivíduo que é rico aparece na televisão, olha como eu sou rico, sou muito feliz, e a gente vê isso o tempo todo. Só que a televisão não vai mostrar o que ele vive nos bastidores. Ele, às vezes, sofrendo depressão, ele tendo problemas familiares, falta de saber quem ele é. Então, o mundo cria máscaras e cenários. Se você acreditar nas máscaras e cenários, você vai achar que o bem está no prazer e na alegria, enquanto que o bem está na felicidade. E a felicidade, ela está em dois caminhos. O quanto você se desenvolve no sentido de adquirir conhecimento, adquirir inteligência, adquirir domínio da vontade, que é muito difícil, e na pandemia é uma oportunidade tremenda de você começar a criar hábitos e fazer o que você quer fazer, né? E a criatividade, fazer coisas criativas em todas as áreas. Se você fizer isso, você está desenvolvendo os 3 pilares dos valores do espírito. O segundo, estabelecer relações de empatia. Com os mais simples, sendo útil, servindo de exemplo, ajudando ele a crescer. Com os iguais, cooperando e não competindo. E com os que são acima, dando ouvidos aos bons conselhos, às boas ideias, aquilo que você não conhece. Veja como eles fazem. E vamos tentar fazer igual. Não tem nenhum mal nisso. Esse é um grande valor, a gente tentar fazer igual. E olhar para si mesmo e perceber o quanto você está agindo condicionado e submisso aos cenários, às circunstâncias, a falsas ideias, e o quanto você se liberta deles, né? Quanto mais, quando você perde uma coisa, você fica triste, e essa tristeza caminha para infelicidade, significa que você tem alguma imperfeição, algum apego, porque senão você não seria infeliz com a perda. Então, Júlio, quem é que não está com oportunidade para desenvolver alguma dessas coisas que a gente falou aqui? Todo mundo tem. É só olhar para o seu cotidiano e construir para que ele seja favorável a isso. Por quê? O que vai restar depois que você foi desse mundo são esses valores. O quanto você desenvolveu de inteligência, o quanto você desenvolveu de domínio da vontade, de criatividade e quais os laços de empatia que você estabeleceu com os outros. Tudo isso você não perde, você carrega com você. Todo o resto que você conquistou aqui no mundo fica no mundo. Muito bom, Paulo, muito bom. Uma coisa que eu já percebi, e a gente até já falou sobre isso, né? Cada vez que eu te faço uma pergunta, e a gente já está aí fazendo esses estudos há algum tempo, parece que você consegue condensar e sintetizar de uma maneira ainda mais direta e objetiva, né? Então, acho que você deu aqui um panorama maravilhoso, né, de como que a gente pode desenvolver as faculdades da alma em uma síntese de 2 parágrafos. Eu acho que até o final do ano você vai conseguir sintetizar em uma palavra. Ô, Júlio, veja só, você lembrou desse aí, eu vou lembrar do mais velho, né? Eu vou lembrar do Matrix, né? São enfoques diferentes, é só um exemplo, né? A gente não pode transformar num sistema. Mas tem uma coisa interessante, assim, que o mundo materialista, esse mundo que coloca tudo que a gente tem que conquistar
é prazer e é alegria, é a Matrix. Faça o que a gente está mandando fazer aqui, você vai encontrar tudo, as suas metas da sua felicidade. É tudo mentira, Júlio. Você não conquista... O que o Espiritismo vai dar para a gente como garantia e certeza não se obtém felicidade por meio daquilo que proporciona prazer e alegria. Eu não estou dizendo que a gente não deve ter prazer nem alegria. Isso é completamente falso. Você pode vivenciar o prazer e a alegria na medida que for possível e que não ultrapassar a sua moral e a necessidade dos outros, né? Agora, o quanto você se tornar independente disso, melhor. Melhor, exato. O quanto você não precisar nem acumular e você puder repartir sem ter apego. A meta é essa. Tem gente que fala assim, nós estamos aqui no mundo para sofrer. Falso. Se você sofre, significa que você tem apego. Então, você tem que lutar para não ter o apego, para não sofrer. Né? Boa. Aquele que quando você vê um bom espírito encarnado, ele reparte com felicidade. Ele não reparte com dor. Eu estou tendo que dividir com o outro. Ele não é assim. Ele sabe que o que tem aqui... E outra, o que é necessário acontecer, vai acontecendo, Júlio. Se aparece uma oportunidade e uma necessidade que é coletiva, ela é abastecida do que é necessário, na medida em que a gente é solidário. Essa que é a questão. Nós vamos criar um mundo feliz conforme a gente vai estabelecendo essas relações de solidariedade. É uma consequência natural. E depois vai ficar fácil, né? Aí você está numa sociedade que está mais feliz e mais em paz, aí você fala, caramba, como é que a gente não viu antes? Que a gente criando uma estrutura que todo mundo tem acesso a um conforto, né? As suas necessidades e a oportunidade de ser útil e poder aprender, ou seja, isso que a gente quer como meta, que é aprender e ser útil, a gente tem que fazer com que todos possam. E não alguns viverem mecanicamente igual animais, porque senão você está deixando ele na fase anterior. Boa, sem dúvida. Perfeito, Paulo. A gente está chegando já no final do programa, passou bem rápido e foi muito bom, porque tem muito conteúdo em pouco tempo. Mas chegou uma pergunta, se você puder responder aí em um minutinho, Paulo, que é do Gustavo Moreira, que ele perguntou: como evoluir a alma através da projeção astral consciente? Ele é lá dos Estados Unidos, de Chicago, Illinois. Existe isso, essa possibilidade, Paulo? Veja, isso está muito presente nos Estados Unidos, porque se difundiu grandemente a questão da projeção astral com alguns pesquisadores que começaram a mostrar o valor disso. Aqui no Brasil também teve, né? Recebeu outro nome, né? Que é o desdobramento, né? Mas tudo que está relacionado à mediunidade e à projeção astral, ela não é o recurso, né? Uma vez um espírito me falou o seguinte: vocês que estão aí no mundo, usufrua de cada minuto, de cada sensação, sabe? A brisa que você sente, sabe? O contato que você tem com uma flor, né? É como se a gente estivesse lidando com o resultado da harmonia do universo. O universo trabalhou para criar o ser humano, permitir que a gente tenha consciência, vivendo numa natureza bonita. Né? Então ele fala, viva isso. Porque depois você vem para o mundo espiritual e você vai aprender coisas novas. Então, o desdobramento não é a meta. Porque o que importa? Nós vamos ter um desdobramento permanente, né? Depois da morte, né? Aqui no mundo, nós temos que estar consciente dos minutos que a gente vive aqui. Perfeito, muito bom, Paulo. Chegamos, então, ao final do programa Livre Pensamento. Paulo, quero te agradecer. Semana que vem estaremos juntos novamente por aqui. Muito obrigado, Júlio. Obrigado àqueles que nos acompanharam. O tempo passou rápido, mas nós tivemos uma boa conversa aqui. Gostei muito, Júlio. Até a próxima. Com certeza. Gostei bastante também. Aprendi muito, como sempre. Agradeço aqui também toda a equipe técnica que está nos acompanhando, Rogério Palma, Fernanda Lima, na produção Bruna Paz e também a Regina Prata, e na telefonia a Solange Ribeiro está nos acompanhando. Você que esteve conosco, fica aqui o nosso abraço e o convite para que na semana que vem acompanhe mais Livre Pensamento. Daqui a pouquinho tem pronto atendimento ao vivo pela Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Grande abraço e até semana que vem. Você acompanhou o programa Livre Pensamento.